Eu lembro de Jeremias. Um dia Jeremias estava tão frustrado, tão decepcionado, tão triste. E Jeremias não estava frustrado com a vida dele porque ele estava longe de Deus. Jeremias estava perto de Deus e ele continuava frustrado porque aquilo que ele idealizou não aconteceu. Sabe quando Deus mexe com os nossos sonhos? Quando Deus não realiza exatamente como a gente queria. E Jeremias disse assim, então, e o chamado dele era ser profeta, ele disse, então, eu vou fechar a minha boca, e eu não vou mais falar, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais fazer mais nada, Senhor. Quem já passou por isso? Então eu não vou mais buscar, eu não vou mais fazer. E quando ele termina essa frase, ele diz assim no seguinte, mas é como um fogo que queima dentro de mim, e eu não consigo me calar. É como um fogo que vem dentro do meu interior, e eu não consigo me calar, e que me faz me derramar mais uma vez, que me faz me render aos sonhos e à vontade de Deus. Esse fogo que queima em você é que tem te atraído para esse lugar. Talvez você esteja errando, você esteja falhando, mas eu quero dizer uma coisa, o fogo não vai desistir de você. Esse fogo não desiste de nós. Eu só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, quero você, Jesus. só quero você, só quero você, Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você desse um abraço na mulher que está do seu lado agora. Talvez você já está até sem rímel, né? Dê um abraço. Que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que nós estamos aqui na presença de Deus. Eu quero confessar que eu estou surpresa, né? Eu imaginei aí umas 20 mulheres, mas eu não estou falando de mulher raiz, eu estou falando de mulher, aliás, não estou falando de mulher Nutella, mulher raiz. Eu queria convidar as irmãs que estão nessa, como diz o Theo, na periferia, do lado de cá, para vir para cá, ó, para mim não precisar ficar. Isso, vem, pelo menos hoje. Eu sei que já tem cadeira cativa aqui, o pessoal já tem até um nome, só para a gente ficar um pouquinho mais junto. Isso, nessas 3 esferas aqui, glória a Deus. Aleluia. Como eu falei anteriormente, eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. E quem sabe, hoje não está nascendo algo novo aqui. Quem sabe, né, as nossas tardes vão ser diferentes. Quem sabe Deus está fazendo algo no nosso meio. E Ele faz, né, através de frustração. O meio que Deus faz é esse. Eu acredito nos propósitos do Senhor. Eu tenho uma palavra antes da palavra. Essa fresquinha. Para agora, enquanto eu nunca subo aqui para ministrar, sem estar com a minha vida coberta em oração. Nós precisamos de oração, precisamos estar sendo guiados pelo Espírito, né? Nós nunca sabemos fazer, quando nós nos movemos em Deus, você nunca sabe fazer, você é dependente daquilo que Deus traz sobre a sua vida. Enquanto as meninas estavam orando por mim, Deus me deu uma palavra, e eu quero liberar ela aqui agora. Enquanto elas oravam, eu me lembrei daquela palavra que está lá em 2 Reis, que diz que, vocês lembram da mulher sunamita, quando ela resolve construir um lugar para o profeta na casa dela, né? Todas as vezes que nós construímos algo para Deus, Ele vem habitar. O profeta naquela época era a única voz de Deus do povo, não tinha outra voz, não tinha o Espírito Santo. Então ela construiu um lugar para o profeta. E a coisa mais linda que acontece é que quando ela chega, né, quando ela constrói, e eu já ministrei sobre isso, talvez um dia eu ministre novamente, o que ela coloca dentro daquele quarto, que são 4 coisas lindíssimas, né, que é a cama, a mesa, ela coloca uma cadeira, uma lamparina, isso quer dizer muito do que Deus quer colocar dentro da nossa vida. Quem lembra dessa ministração? Tem, acho que já deve ter no YouTube, eu não sei se eu coloquei, se eu não coloquei, eu vou ministrar ela de novo. E ela constrói um lugar para a presença de Deus. Sabe o que acontece quando Eliseu, só confirmar aqui,
Quando Eliseu chega na casa, nesse lugar, nesse quartinho que ela prepara, ele sente um desejo de abençoar a vida daquela mulher, com algo que ela nem tinha pedido. Quando você constrói um lugar para a presença de Deus, você não está construindo lugar para a bênção. Você não está construindo lugar porque você quer algo, ela não pediu nada. Você constrói um lugar para a presença de Deus. É impressionante como Deus faz questão de cuidar do nosso coração. Se você puder guardar isso nessa tarde, guarde. Deus faz questão de cuidar do nosso coração quando nós colocamos Ele como prioridade. Quando nós colocamos Ele, a presença dEle, quando nós construímos um lugar para Ele. E sabe de uma coisa? Aquela mulher... Então Eliseu falou assim, vá até aquela mulher, chame ela que eu vou perguntar o que ela precisa. E a Bíblia diz que ele pergunta então, você quer ter paz com os teus inimigos? Ela falou, olha, eu não tenho inimigo, tenho paz com todos. O que você deseja? E ela disse, meu Senhor, eu tenho paz, eu sou tão satisfeita, porque quando a pessoa está na presença de Deus, ela é satisfeita. Mas aí então, o moço falou para Eliseu, olha, eu fiquei sabendo que ela não tem filhos. Ela deseja ser mãe, mas ela não engravida. E aquilo já estava tão resolvido dentro dela, que aí Eliseu falou, então, eu vou pôr a mão sobre você, e daqui a 1 ano, eu vou passar por aqui, você vai ter um filho nos braços. E ela disse, por favor, não minta para mim, né? Eu não fiz esse lugar para receber algo. Mas ele disse, mas a bênção vai vir sobre você. Dali 1 ano, Eliseu passa, quem que está com o bebê no colo? É ela, a sunamita, porque tudo que Deus cumpre, Ele promete. E aí ela está com o bebê no colo, aquele bebê cresce, se transforma num menino, e um belo dia, aquele menino começa a doer a cabeça dele, sentiu uma dor muito forte. Se você quiser depois acompanhar na Bíblia, 2 Reis, uma dor muito forte, que o menino cai morto no chão. Para onde a mulher leva aquele menino? Para o quartinho que ela tinha feito para o profeta. Porque o lugar da presença de Deus, quando nós construímos ele, é o lugar onde nós podemos levar as nossas dores. Aquilo que morre, aquilo que nós não temos mais jeito. E a Bíblia diz que ela coloca então aquele menino morto em cima da cama do profeta que ela tinha feito. E a cama representa a intimidade. Ela levou a dor para o lugar que ela tinha de intimidade com Deus. Ela disse, Pai, meu menino que o Senhor me deu, o que houve? A Bíblia diz que ela põe uma roupa, prepara a viagem e vai atrás do profeta. E ela vai atrás do profeta, gente. Ela não vai atrás do profeta chorando pela estrada, desesperada. As pessoas passam e dizem, aí Sunamita, ela indo, tudo bem? Vai tudo bem contigo? O que ela disse? Vai tudo bem. Porque quando aquilo que morre, as nossas frustrações, as nossas dores estão na presença de Deus, vai tudo bem. Nós temos confiança em Deus. Já viu gente desesperada, gente que não caminha com Deus, não sabe o Deus que serve, não consegue confiar, mas ela entrega aquele menino naquele lugar. E quando chega, Eliseu vê ela de longe, e Eliseu, como profeta, ele diz para o Geazi, para o menino, vai lá, encontra com ela, e pergunta se vai tudo bem. Olha como Deus nos prova. E ele disse, e aí, Sunamita, vai tudo bem? Vai tudo bem. A Bíblia diz que ela vai, tudo bem, sorrindo, mas na hora que ela vê o profeta, ela se joga aos pés dele e começa a chorar desesperadamente. E disse, eu não te pedi um filho. Eu não pedi um filho. Eu não pedi justamente porque eu não queria passar por isso, eu não queria isso na minha vida, viver isso. Por que então? E ele disse assim acho que Eliseu ficou tão comovido com aquilo, pegou o cajado dele, deu para Geazi e disse assim, vai Geazi, vai lá e coloca o cajado sobre o menino vai ressuscitar. E ela disse, assim como vive o Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. O tipo de mulher que espera que o Senhor vá com ela para a guerra, ela não sai do lugar dela, ela não se movimenta se o Senhor não estiver com ela. E a Bíblia diz que Eliseu então foi. Mas quem chegou primeiro? Geazi. Ele coloca o cajado sobre o menino, nada acontece. Porque são níveis da presença de Deus, níveis da glória de Deus. Quando Eliseu chega, eu vou começar a ler 2 Reis 4:31. Diz assim, contudo Geazi chegou primeiro, não precisa abrir não. Depois pode ficar tranquila. Só escute. 2 Reis 4:31.
Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta, encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado morto, estendido sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando a sua boca à boca do menino, seus olhos aos olhos do menino. As suas mãos repousaram sobre as mãos do menino, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Depois subiu na cama, estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma o teu filho. Ele entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o seu filho e saiu. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar sobre essa palavra? E Deus falou assim comigo: filha, algumas coisas às vezes morrem, até dentro de nós. E só o que pode trazer luz de novo é olho no olho, boca na boca, coração no coração, mão na mão. Eu falei: Deus, o que isso significa? Significa que os meus olhos têm que estar nos teus olhos, as minhas palavras têm que estar na tua boca, o meu coração tem que estar no teu coração e as minhas obras nas tuas mãos. Só isso ressuscita. Não é, às vezes a gente pensa: o pastor, porque o cajado fala do pastor. Ai, se o pastor orar por mim, se eu for no culto tal, eu tenho certeza que isso vai... E você vive um tempo de morte. E você joga o cajado no rosto e não sobrevive. Aquilo não ressuscita. Sabe por quê? Porque tem que deitar em cima. Tem que se jogar na presença de Deus. Dizer: Pai, coloca os teus olhos nos meus, a tua boca na minha, o teu coração no meu. Vem sobre mim e me aquece novamente. Só Deus pode fazer isso. A intimidade com Deus, ela faz isso. Eu fui entender isso quando anos na igreja, anos crente, anos participando de congresso, convenção, anos, gente, e fria, gelada, morta, não existia vida em mim. Essas conferências eram como cajado no meu rosto, não faziam eu viver novamente. Mas eu descobri um lugar na presença de Deus, que quando eu me joguei lá, era tempos de chão, era tempos de choro, era tempo de chorar por pecado, era tempo de confessar, era tempo de reconhecer, era tempo de orgulho ser quebrado. E ali eu entendi que eram as mãos dele nas minhas mãos, a boca dele na minha, os olhos. A visão começa a mudar, o jeito de falar começa a mudar. E eu quero liberar essa palavra hoje para você aqui. Ela é sua, tome ela. Tome assim, ó, segura essa palavra com a sua mão. Entre nesse quarto da presença de Deus. Você tem um lugar com Deus? Entre nesse lugar. Porque vai ser nesse lugar que você vai levar talvez as suas maiores dores. Mas vai ser nesse lugar que você vai ter as suas maiores vitórias. Ela colocou o menino morto, mas ela saiu com o menino vivo nos braços. Quem é mãe sabe aqui, eu imagino a alegria dessa mulher. Quando aquele menino espirrou 7 vezes. E voltou à vida, e voltou a viver. Aquilo que Deus nos dá pode passar por períodos de crise, mas nunca vai morrer. Deus vai estar sempre pronto a ressuscitar, a trazer à luz aquilo que Ele tem para nós. Amém? Nós estamos falando de estações, né? Ministrando sobre estações, algo que Deus colocou muito forte ao meu coração. Eu tenho entendido que as estações nos moldam. Elas mudam os nossos comportamentos. Já perceberam como uma estação física muda o nosso comportamento? Né? Aqui no sul, é inverno, todo mundo está em casa comendo uma sopinha, nas cantinas aí, italianas aí da cidade, a gente fica mais recluso, mas deixa o verão chegar para você ver o que vai acontecer, né? A gente vai estar na rua caminhando, correndo, brincando com os filhos, porque as estações mudam o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, elas transformam. E Deus tem estações na nossa vida que mudam o nosso comportamento, e às vezes a gente está numa estação, não entendendo aquela estação e sofrendo, porque a gente não se deixa ser tocado por ela. Você imagina se hoje fosse 40 graus ali fora, eu tivesse com esse casaco, eu estava aqui sofrendo. Eu não estaria de acordo com a estação que eu estou vivendo. Entendem isso? Deus, Ele usa as estações para nos provar, para trazer o nosso coração. Eu lembro que, até comentei isso na última ministração,
quando eu comecei a receber de Deus o encargo, acredito que esse chamado para mulheres, né, quando Deus começou a dar as primeiras palavras de mulheres, eu lembro que eu me converti em agosto de 2002. Quando chegou setembro, outubro, eu já estava com um grupo de mulheres, 4 mulheres. Porque, por mais que eu fosse imatura, que eu não entendesse o que eu estava fazendo, o Espírito Santo estava me movendo. Às vezes o Espírito Santo vai mover você a fazer coisas que você não está entendendo nada. Lá na frente, vai por mim, vai fazer todo sentido. Você vai dizer, poxa, era isso que Deus queria, eu não estava entendendo. E eu não entendia. Então nós éramos em 4 mulheres, nós fechávamos o quarto, uma delas, está aqui a Lani, estava comigo nessa época. A gente fechava o quarto, às vezes na casa dela, na minha casa, a gente fazia em casas diferentes. E a gente ficava ali com um caderno e a Bíblia na mão, e dizia assim, e agora, né? E a gente começava a orar, palavras simples, não sabia orar direito, e aquilo começou a crescer. De repente tinha manifestações dentro daquele quarto que os nossos maridos ficavam assim, o que está acontecendo lá dentro? Era uma gritaçada, porque nós, nessa época, todas tinham um bebê. Então os maridos ficavam com os bebês e a gente ia orar. E tudo isso começou a acontecer, eu dizia, meu Deus, né? E palavras proféticas foram entregues naqueles momentos. Os momentos simples da nossa vida são os momentos que Deus vai mais investir em palavras sobre nós, sementes. E eu não entendia. Quando eu cheguei na Escola do Clamor em 2007, daí já estava um pouco mais madura, entendendo algumas coisas. E eu lembro que naquele dia, um dia no chão, um dia de muita presença de Deus, de muita graça de Deus, eu recebi um chamado para restauração de mulheres. Veio no meu ouvido assim, ó, eu te chamei para restaurar mulheres. Daí eu falei, meu Deus, então é uma casa de restauração. Com certeza, porque naquela época eu já trabalhava com as prostitutas, né, já ia nos prostíbulos, e eu já ia no presídio. E às vezes, tipo, uma presidiária saía de 5 dias, às vezes elas têm umas saídas assim, e elas não tinham para onde voltar. Vivi a minha casa, a casa do traficante, que eu fui presa, não tenho família, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho para onde ir. Eu vou sair 5 dias, para onde eu vou? Eu pensei, nossa, eu preciso construir uma casa para isso, para receber essas mulheres. Eu pensava, poxa, se uma mulher dessa é ministrada, debaixo da glória que nós conhecemos, o que vai acontecer com ela? E aí nós alugamos um sítio e colocamos um monte de mulher lá dentro daquele sítio. E eu assim, com certeza é casa de recuperação, é a casa de recuperação de mulheres. Só que eu descobri, a duras penas, que não era um sítio de recuperação de mulheres que Deus estava falando comigo. E aí, um dia deu uma briga de faca lá dentro do... Coisa que a gente não prevê. Sabe quando você vai saltitante para os sonhos de Deus? Assim, e nós vamos, vai dar tudo certo, brutalmente. Deus teve que me frustrar. Deus teve que me parar. Às vezes, as frustrações vão parar você, para te colocar de novo no caminho que Deus quer que você esteja. E eu, não está dando nada certo. E aí, separamos uma briga da faca, enfim. Conseguimos recuperar algumas mulheres, conseguimos. Algumas voltaram para o crack. E aquilo gerou uma frustração no meu coração. Mas Deus, Ele não é aquele Deus que fica preocupado com a nossa frustração. Deus, Ele sabe que a frustração é boa para nós. Ele sabe que é através da frustração que a gente amadurece. É através dela que a gente cresce, que a gente vai para o caminho certo. Não é assim? As pessoas que se perderam na Bíblia, se você foi ver, foi só em tempo bom. Só tempos bons. O tempo bom é o maior perigo. Pedro, quando ele estava pescando, no dia da frustração que ele não pescou nada, ele ficou triste, foi para a praia, voltou. Quando teve a grande pesca no outro dia, ele quase afundou o barco, porque afundar barco não é barco vazio, é barco cheio. Ele teve que pedir ajuda para derramar os peixes em outro barco, senão ele ia afundar. Então, os momentos bons da nossa vida são os mais difíceis. Se você fazer uma leitura da sua vida hoje e perceber que os momentos bons, talvez você deu umas erradas bem feias lá. E os momentos difíceis te trouxeram de novo para o propósito, para o lugar. E um dia eu frustrada, chorando, por causa desse sítio. A gente às vezes é igual Samuel, chora por Saul, né? Até o dia que Deus falou para Samuel, para de chorar por Saul que eu tenho um novo rei. E lá, então, né, porque eu sou mesmo, não fiz tudo errado. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, Vivi, tu já parou para pensar que a tua casa é uma casa de recuperação de mulheres? Eu
Falei, a minha casa? Poucas pessoas sabem disso, mas já morou comigo 5 meninas. Que moraram comigo. Meninas que moravam sozinhas em Criciúma num apartamento. Meninas que não tinham mãe e eram órfãs. Meninas que estavam ralando para... Aí todo mundo pergunta, mas como que essas meninas chegaram nas tuas mãos? Não sei, chegou. Chegou, botei dentro da minha casa. Uma morou 4 anos, outra morou 3 anos, outra morou 1 ano. Várias mulheres, algumas saíram de noiva da minha casa, quase me acabei de chorar. Saíram de noiva. Deus falou um dia para mim, teve uma que morou comigo, Deus falou comigo, ela vai sair de noiva, linda, restaurada. Ela não tinha mãe, só o pai distante. E no dia que eu vesti ela de noiva, dentro da minha casa, que ela saiu para casar com o marido, construiu uma família, eu quase me desmanchei. E aí a última agora está 8 anos comigo, a Karina. Karina não sei, né? Nós estamos orando para Deus. Você vai para a missão ou se casa? E aí alguém disse isso para mim, a tua casa é esse lugar. Eu falei, é verdade. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Verdade. Não precisava ter um sítio. Só que na medida dos anos, Deus foi desenrolando o que Ele queria. E hoje eu entendo o que é recuperação e restauração de mulheres, porque eu, nesse processo todo, fui a mulher mais restaurada. Talvez eu dizia para mim, eu preciso te restaurar, filha. Mas sempre quando uma mulher é levantada, deixa eu falar algo para você, ela levanta outras mulheres. Quando Elias subiu, né, que Deus chamou Elias, caiu o que caiu dele? A capa. Quem estava perto recebe. Quando Deus levanta uma mulher, a capa dela cai. É tão impressionante que Deus está fazendo aqui no nosso meio, porque mulheres aqui têm se levantado para ministrar a mulheres. Eu falei, é lógico. Nós geramos a nossa mesma espécie. Nós vamos gerar a mesma espécie. E no meio disso tudo, eu não entendia que Deus tinha um processo. E é sobre esse processo que eu vou falar hoje. As estações nos moldam por um propósito. Mesmo as estações mais difíceis, duras e de pouca beleza. São necessárias, são pedagógicas, imprescindíveis para a nossa vida. Na primeira ministração nós falamos sobre Belém e a lição do quê? Da fidelidade nas pequenas coisas. Belém fala desse lugar. Até eu falei das mães com bebezinho. É uma Belém. É um lugar escondido. Belém é aquele lugar que ninguém vê o que você faz. Parece que seu trabalho ele é no secreto. E eu quero dizer que é o mais valioso. É em Belém que Deus investe as maiores palavras, porque foi em Belém que Davi foi ungido. É em Belém que as sementes são lançadas. É ali, no secreto, na nossa vida secreta, que Deus faz questão de investir em Belém. Mas hoje nós vamos falar sobre 2 cidades que Davi passou, que representam estações na vida dele, que muito irão falar ao nosso coração. A Bíblia tem segredos lindos, e quando nós colocamos o nosso coração a aprender esses segredos, nós somos atingidos por ele. Belém é a fidelidade nas coisas pequenas, mas Davi passou também por Gibeá e Adulão. Guarde essas 2 cidades. Elas falam de 2 estações na vida de Davi. Essas 2 cidades escondem um segredo. Existe uma verdade, que eu não sei se já falaram isso para você, mas se você é uma mulher que busca a presença de Deus, se você ama o Senhor, deseja estar com Ele. Eu estou falando para mulheres que querem Deus. Eu não estou falando se você é perfeita, mulher de Deus de oração. Talvez você está com a sua vida de oração rasa. Talvez você está no momento que só quer, mas você não consegue. Entendeu? Não estou falando de perfeição. Estou falando se dentro de você tem um desejo de querer Deus. Se você quer buscar Deus. Porque às vezes no caminho de buscarmos a Deus nós erramos e muito, sabe? Nunca projete em você uma pessoa que você não é. Você não vai ser perfeita. Você vai errar bastante. Mas faça um favor. Seja uma mulher de verdade. Seja de verdade em tudo que você faz. Sabe? Até quando você vai com preguiça orar. Deus, estou com preguiça. Porque Ele já viu. Então é melhor nós a gente falar. Senhor, eu preferia estar vendo aquela série que tá me chamando. Senhor, eu preferia estar fazendo qualquer outra coisa. Porque eu estou fazendo atividade física agora, gente, sério, quase desmaiei. De verdade. Uma pessoa sedentária, quando ela começa, ela quase morre. Antes de ontem, foi muito engraçado. Me botaram num jump. O que é isso? É um pula-pula de criança? Aí fizeram o quê? Eu fazia um monte de exercício de musculação e tinha que correr 1 minuto no jump. Então eu fui correr assim, ela disse, não, a perna é lá em cima. E eu, meu Deus...
corri 3 séries, e tá, aí fui para outro exercício, agora é o jump de novo, 4 séries. Quando chegou, teve uma hora que eu comecei assim, gente, temo lá. Tô com as minhas vistas todas escurecendo, vou desmaiar. Gente, quase fui para a lona. Me deu um embrulho no estômago, fui para o chão, foi comédia, a academia parou. Falei, oh meu Deus, pobre, fazendo atividade física não dá certo. Nunca fez, né? Gente, daí, meu Deus, eu já tô passando vergonha que o meu tênis é todo furado. Porque foi assim, eu tô no mesmo pé da Vitória, né? Aí a gente vai viajar no final do ano, eu pensei, eu não vou gastar com tênis agora, eu vou comprar. Só que a gente tem um tênis só, e o tênis que eu tinha eu dei para ela, porque o dela, ela foi nesses negócios de fazer trilha, ela destruiu o tênis dela, rasgou, né, tal. E eu falei, não, então pega o meu para a gente não precisar comprar. Então, é o tênis que eu tenho para ir para a academia, é aquele ali, só que ela está indo para a escola. Qual que eu fui para a academia com o tênis da trilha? A professora fica assim para mim, ó, tipo... Só nem vou explicar, deixa Deus me humilhar nessa academia. E todo mundo com aqueles tênis agora novo, sabe aqueles tênis, tem um nome agora? Um da Adidas que é novo? Que não sei, é um nome aí que eu não quero errar. Então tudo lá com o tênis da Adidas, roupa de academia, comprada, eu tô com uma calça preta, camisa da reunião de mulheres, tênis furado. Aí eu falei, deixa Deus quebrar. Daí aí ainda desmaia fulana, ainda... Aí vou pro chão, fazendo chilique, barraqueira dentro da academia. Aí fui pro chão da academia, mal, gente, sério, achei que eu estou infartando, meu Deus, você vai me levar. Daí entendi. Falei com a Cris, que é a nossa nutricionista, entendi. Eu tinha tomado café, fui pular no jump igual uma louca, eu não aguentei, gente, foi um fiasco. Tanto que eu cheguei hoje de manhã lá, eles assim, tá tudo bem contigo? E eu com o tênis rasgado, tá? Enfim... Daí eu entendi uma coisa, eu estou lá, gente, é triste, tá? Mexer em músculo que tu nunca mexeu. E a Bíblia fala que é a mesma coisa quando nós buscamos a Ele. Quando você busca Ele, existem músculos espirituais que você nunca mexeu. No primeiro dia que eu fui para aquela academia, eu fui feliz, faceira, fiz tudo. Não tem mais? Não, é só hoje, por hoje é só isso. Coitada. No outro dia eu cheguei na academia assim, ó. Eu não consigo andar. Quando nós buscamos a Deus, é a mesma coisa espiritualmente. Já sentiu dolorida espiritualmente? Cansada espiritualmente? Mas cada vez que você busca Ele, cada vez os seus músculos vão ficando mais fortes. A preguiça vai saindo. Sabe, quando você levanta pela manhã e diz, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso exercitar a minha fé, exercitar os meus músculos espirituais, exercitar aquilo que eu tenho contigo. E sabe o que vai acontecer com você? Certeza, você vai ser provada. Toda mulher de Deus, você vai ser provada. A gente sabe que a prova vem sempre depois do ensino, não é assim? A gente aprende. Já perceberam que em áreas que a gente reprova, todo mundo aqui tem uma área difícil. Às vezes a minha área fácil é a sua difícil. Então nunca julgue a dor e nem o erro de ninguém, porque dói diferente para cada um. Já viu aquelas pessoas que vai falar, estou sofrendo tanto, para mim isso é tão tranquilo. Você sente Então, você seja solidária à dor do outro, entenda. Não, eu te entendo. Realmente, essa para mim não é a pior para mim é aquela. Seja solidário. Então, tem áreas na nossa vida que são difíceis, que são, sabe, aquelas áreas doloridas. Aí a gente erra. Aí Deus quer que a gente faz, quer que Deus faz a gente aprender tudo de novo, não é assim? Quando você é uma mulher de estupim pequeno, que você mete a boca, você já se arrepende nos próximos 10 minutos. Você já diz assim, eu não devia ter falado dessa forma. Mas Deus vai te dar uma chance. Ele vai te corrigir, Ele te ama, Ele vai te tratar, Ele vai te ensinar, mas a prova vai vir. Vai vir uma pessoa que vai falar uma coisa que você não vai gostar de novo. Porque Ele quer saber qual vai ser a sua atitude agora. Se você aprendeu. E se você passa nessa prova, você passa de nível com Deus. Você vive coisas... Às vezes eu vejo pessoas que têm talentos incríveis, homens e mulheres impressionantes, mas não têm autoridade para fazer nada. Eu digo, Deus, por que essas pessoas não têm autorização e nem unção? Porque elas sempre vivem reprovadas. Elas não conseguem vencer. Elas estão sempre reprovadas em alguma área. Eu queria ler para vocês, agora você pode abrir, Tiago 1:2.
Tiago 1:2 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Aqui está ensinando um segredo que diz que a aprovação, ela gera perseverança. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, ó, se me desafiar, eu dobro a aposta. Tem gente que é assim. Tem mulher que se desafia, ela, então. Mas tem mulher que, um desafio. Eu sou dessa. Era, em nome de Jesus. Quando vi um desafio, não vou conseguir. Agora não, agora eu entendi em Deus. Não, vem cá, desafio quer dobrar a aposta, vamos lá. Porque Deus vai te desafiar e Ele vai te provar. Ele vai te fortalecer. Aqui diz, para ser maduro e completo, que nada falte. E ainda ele fala assim, precisa de sabedoria? Quem que precisa de sabedoria? Ele está falando ali, peça, mas peça com fé, porque Deus é generoso para dar. Você pensa, dá sabedoria com generosidade. O que é dar com generosidade? É dar bastante. Não é, você quer um... É igual a Bela quando eu vou pedir uma balinha para ela. Se ela pudesse... Isso não é generosidade. Generosidade é pegar aquele tic-tac e derramar na mão. A sabedoria que Deus dá é assim, Ele derrama. É generoso. Mas Ele fala o seguinte, peça com fé, porque as pessoas que não perseveram, elas são como as ondas do mar. Não pense que vai conseguir alguma coisa se nós somos vacilantes. Quando nós vacilamos. Muitas pessoas falam que estão sendo provadas. Ai, que prova, meu Deus! Se você reclama na hora da prova, acabou. Você não está... Já viu criança reclamando da prova? Ai, que prova difícil. Mas a gente sabe, quando nosso filho estuda, a prova é fácil, que é uma beleza. Então, fale para a prova. Não reclame da prova. Faça a prova. Está difícil? Faça essa prova. Existem 2 tipos de prova. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Deus nos prova de 2 maneiras. Talvez existam outras, mas para mim essas 2 são as mais fortes. Provérbios 27:21 diz assim, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Davi deixa Belém para servir Saul, que passou a ser atormentado. Sabia disso? Davi deixa esse lugar de tristeza, às vezes esse lugar de estar só, de fidelidade nas pequenas coisas, e Davi vai para Gibeá, porque Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno. Sabe por quê? Um parênteses aqui. Saul sai da vontade de Deus. Todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, um espírito nos atormenta. É impressionante, porque esse espírito veio sobre a vida de Saul para atormentá-lo. Quem que poderia, então, acalmar Saul? Chamaram Davi, porque ele era um bom tocador de harpa. Davi sai de Belém e vai para Gibeá. O que acontece em Gibeá? Coisa mais linda. Nessa 2ª temporada de sua vida, Davi sentiu o gosto do sucesso aqui na terra. O que Davi provavelmente não sabia era que todo aquele sucesso precoce serviria para que Deus testasse o caráter e o amor dele no serviço. Sabe o que acontece? Davi está lá, de repente Davi vai para a guerra e ele vê o gigante Golias desafiando o povo. O que é que Davi faz? Davi pega e diz para Saul, eu vou contra esse gigante. Todo mundo começou a rir. Um menino pequeno, sem experiência na guerra, mas ele falou, eu não vou na minha experiência, não vou no que eu sei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que você enfrentar uma guerra, faça isso. Eu não vou na minha verdade, na minha vontade, eu não vou nas minhas habilidades, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi.
E a Bíblia diz que ele venceu um gigante. Do dia para a noite, Davi saiu do anonimato. Do dia para a noite, ele foi reconhecido. Ele matou o gigante. Gente, cortou a cabeça. Eu acho que um filme, quando a gente vê o filme, a gente fica... Cortou a cabeça do gigante, levou a cabeça para Saul. Sabe de uma coisa? Sabe aquele cara que é o youtuber, agora é um dos mais famosos do Brasil, o Whindersson? É isso? Falei certo? Falei? O Whindersson. Eu estava num avião e estava um videozinho dele passando uma entrevista. E ele disse o seguinte, que ele fez um vídeo, o vídeo dele é... Né? O vídeo dele. Aí ele fez um vídeo, ele não imaginou que aquele vídeo ia dar o que deu. Ele disse que dormiu anônimo e acordou famoso. Ele disse que quando ele lançou o vídeo no YouTube e foi dormir. Quando ele acordou de manhã, o celular dele tinha um monte de mensagens, os amigos dele, né? Os amigos vizinhos, cara, tu tá famoso. E ele ficou famosérrimo do dia para a noite. Assim foi Davi. Davi era um menino precioso aos olhos de Deus, mas diante dos homens ele não tinha nenhum tipo de glória. Nenhum tipo. E ele ficou famoso. Sabe o que Deus queria em Gibeá? É aquele sucesso repentino. Eu quero provar o teu coração quando as coisas vão tudo bem na tua vida. Eu quero provar o teu coração quando tem sucesso. Eu quero provar o teu coração quando tem elogio. Já viram as pessoas que mudam quando tem poder, dinheiro? Já viram? Tem gente que, eu digo assim, esses dias tinha um rapaz desprovido de beleza, se achando. E eu só curtindo ele na roda. Porque eu não sei o quê. Daí eu falei, pô, se fosse bonito, hein? Ainda bem que Deus não deu beleza para ele. Deus sabe o que faz. Deus sabe por que fez os feios. Deus, é verdade. Eu já estava conversando sobre isso. Tem gente que não pode ser bonito. Eu pensei, se aquele cara tivesse a beleza do Capitão América, o que seria dele? Ele ia se perder na vida. Gente, tem gente que nem dinheiro pode ter. Dá dinheiro na mão de uma pessoa, se perde. Quantos casamentos que a gente conhece? Que os dois trabalharam juntos. Os dois, né, na simplicidade, trabalhando junto, trabalhando. O que acontece? A empresa cresce, aquele homem começa a ter dinheiro, começa cada um ter o seu carro. Daqui a pouco esse cara começa a sair com a secretária, daqui a pouco acabou o casamento, por pouco. Às vezes é melhor um casal desse viver numa quantia pequena por mês, mas os dois estão bem. Não sabe lidar com o dinheiro. Você sabia que as pessoas milionárias, elas têm que ter uma estrutura muito grande para ter aquela quantia de dinheiro. Elas não pensam no individual. Porque você vai ver um pobre. O pobre, quando ele vai comer num lugar, ele faz valer o dinheiro dele. É 20 pila, eu vou fazer valer meus 20. Ele sai doendo, estufado. Ele já não aguenta mais um pedacinho. Não, mas chegou a de chocolate branco com não sei o que. Não aguenta, fazer valer R$20. Né? Ele pensa só nele. Ele quer, não é a qualidade, a quantidade, o quanto que vai caber, o quanto que eu vou comer, o que vale a pena. A da classe média, o pessoal da classe média, ele é assim, ele quer ir em bons restaurantes e comer bem também. Né? Comer bem, ele quer o restaurante que é o do momento. Classe média gosta de status, classe média gosta de aparecer. Classe média gosta de comprar o tênis top e botar na internet. Classe média ama fazer uma viagem e postar, olha onde eu estou. Classe média, né? A ostentação é da classe média, porque quem é rico mesmo não ostenta. Agora o rico procura um restaurante fino, uma qualidade de comida. Vai em restaurante rico, você vai passar fome. É um negocinho assim, eles comem aquilo ali, maravilhoso, okay. Pagou uma fortuna por aquilo ali, porque né, às vezes a gente diz, meu Deus, não, meu salário, né, no almoço. Mas são níveis diferentes. Estão me entendendo? Níveis diferentes. Como Deus precisa mudar a nossa mentalidade, como a gente às vezes vem com coisa de família. Eu lembro que meu pai dizia assim, faz valer. nós em qualquer lugar, faz valer. Eu falei, oh meu Deus, saía de lá estufado. Porque, gente, tem gente rindo, se identificando. Porque, infelizmente, é assim. E aí você percebe que, às vezes uma pessoa que nasceu num lar humilde, às vezes consegue algum dinheiro e se perde. Não tinha estrutura para ter. Por isso que, às vezes, quando a gente vai para Deus, a gente começa a perder algumas coisas. Gente, eu estou falando a verdade. Às vezes, quando tu entra no Evangelho, eu conheci pessoas que entraram no Evangelho, eu sei que o que eu vou falar agora é contra o que muita gente prega. Vem para Jesus que tudo vai melhorar. Aos olhos dos homens, mas o melhorar de Deus é aos olhos deles, não no nosso.
Eu vi pessoas que tinham lojas, indo para o Senhor, buscando a Deus. Deus tira a loja da pessoa, coloca ela dentro de casa, cuida da família. Com um salário às vezes menor, mas tem mais alegria e felicidade ali. A Bíblia fala em Provérbios que é melhor assim, pouco. É melhor o necessário do que muita coisa e brigas e contendas. Deus, Ele vai provar o nosso coração para saber se nós temos condições. Porque Deus quer nos abençoar. Deus não é um Deus que, não, vou te deixar sem nada, porque... Não, isso não existe. Mas Deus, Ele vai respeitar a nossa estrutura, quem nós somos. Então, Davi precisava ser, o quê? Provado. Vou dar um sucesso para ele. Davi foi chamado para matar gigante? Não. Ele ia ser o rei de Israel. Muito maior. Mas ele precisou matar um gigante, experimentar um sucesso, para Deus provar o coração dele. Provar quem ele era. Então, os tempos bons na sua vida, se você está com dinheiro, se você está vendo um tempo bom. Tem gente que é assim, procura os amigos só na hora da crise. Que só procura as pessoas na hora que está sofrendo. Na hora que está tudo bem, tchau, amigos. Tinha uma amiga nossa, quando arrumava namorada, ela sumia. Mas a fulana sumiu, ó. Daqui a pouco ela vem ela chorando. Ah, não deu certo. Porque não honra. Está sempre só pensando em si. Deus nunca vai colocar algo coletivo na mão de uma pessoa egoísta que só pensa em si. Porque você já viu que grandes obras são feitas por pessoas que têm dinheiro. Ela pensa ela faz um colégio num lugar pobre. Ela faz... Você vê pessoas investindo. Às vezes, se uma pessoa que tem humilde, um pobre, se ele ficar rico, ele vai pensar só nele, não vai fazer nada para ninguém, porque a mentalidade dele é essa, vamos encher até doer. Não tem a mentalidade para o outro. Sabe quando que a gente amadurece? Quando Deus vê amadurecer, quando a gente não pensa mais em si. Quando a gente pensa no outro. Eu lembro de uma época que a gente saía para lanchar com os amigos. E quando tem uma mente coletiva, tu não pensa que tu quer ir no restaurante caro com a galera. Porque talvez eu possa pagar um restaurante de 30, mas aquele lá pode pagar um de 5. E eu lembro que no nosso meio tinha uma que batia o pé. Mas eu quero ir lá porque eu gosto de ir lá. Eu vou matar ela. O outro não pode pagar. Um dia eu chamei. Nós estamos aqui. Daí ela fazia assim, ó. Esse lugar é sujo. Sabe? Aí tem uma banha aqui. Eu falei, vem cá. Aí chamei, né? Chamando para a realidade. Eu chamo essas conversas. De volta à realidade. Assim, ó. É que para todo mundo estar junto, a gente tinha que estar nesse lugar. Porque naquele lugar que tu queria, só podia ir tu, teu marido e talvez 2, 4. Mas para todo mundo estar aqui, tem que ser aqui. Comunidade. Porque nós precisamos pensar coletivo. Cuidar um do outro. Às vezes, até como igreja, a gente chega aqui com um olhar individualista do que eu gosto. Não, olhe para o outro. Isso é ser maduro. Gibeá é o lugar que nos ensina a olhar para o outro. Gibeá é o lugar que testa o nosso coração do sucesso repentino. É Gibeá. Os elogios que você recebe, você é provada por eles. Às vezes é melhor uma crítica, alguém chamar você e dizer assim, olha, fulana, do que alguém te elogiar e você se perder. Por favor, encontre esse lugar na presença de Deus. Davi passou pelo sucesso repentino. A bênção e a adversidade, elas nos provam de formas distintas. Antes que a bênção venha, a gente imagina que seremos muito fiéis e humildes, não é assim? Se Deus me der aquilo, com certeza eu vou fazer aquilo lá. Eu vou fazer uma oferta tal. Sabe aquele missionário na África? Eu vou ajudar ele. Uma amiga nossa ganhou um dinheiro. Não, se vier aquela questão, se vier aquela questão, eu vou. Aí eu falei, a questão veio. Fulana foi viajar, comprou apartamento, assim, nem tive coragem de perguntar onde é que está o dinheiro do missionário. Aí depois a irmã passou por um processo difícil. Daí eu falei, só uma pergunta, aquela vez, não. Aí eu falei, Deus provou teu coração. Agora passa pelo tempo agora da necessidade até teu coração ficar construído por Deus. Então Deus, Ele vai nos provar. Ele vai... E sabe, Davi passou por essa prova de Gibeá. Porque em Gibeá foi que Saul começou a lançar as lanças para matar ele. Saul começou a ficar com ciúme de Davi. Sabe? Às vezes o lugar de Gibeá é o lugar de ciúmes. Lugar de confusões, lugar de intriga.
E você precisa sair desse lugar, senão você vai morrer. Não responda intriga, não responda ciúmes, não bata de frente com ninguém. A Bíblia diz que Davi saiu do palácio, ele teve que sair de Gibeá, porque senão Saul ia matar ele. O sucesso pode nos matar, se nós não estivermos em Deus. E o segredo, todo o valor pessoal que Davi dispunha vinha de um relacionamento com Deus, porque Belém dá esse chão para ele. Então, ele continuou com o coração humilde, demonstrando as suas responsabilidades em Belém. A Bíblia conta, queria que você lesse isso, a Bíblia conta que Davi, de vez em quando, ia lá ver as ovelhinhas dele como estavam, ver a casa do pai. Sabe por que muitos de nós não estamos seguindo adiante? Porque a bênção não vem, porque não temos o coração preparado para receber. Eu lembro de coisas que nós estamos vivendo hoje. Às vezes, eu abro o meu direct, são tantas mensagens. E só mensagem, nossa, que bênção. Nossa, que bênção que você é, pastora. Nossa, o ministério de vocês. Ai, não tem Abapai aqui na nossa cidade. Ai, é tanta palavra que se tu não tem um coração bem trabalhado por Deus, tu acaba achando que tu é alguma coisa. Mas só que os meus tempos de Belém me ensinaram que eu sou totalmente dependente de Deus e não tenho nada de mim. Meus tempos de Belém, às vezes elas falam, a tua voz é tão doce, mas eu sei quem eu sou. Até Paulo fala, tenha uma imagem equilibrada de si mesmo, nem menos nem mais, mas tenha uma imagem equilibrada de quem você é. Gibeá te dá esse lugar. Gibeá te mostra isso. E Davi, ele não estava apoiado no que as pessoas diziam para ele, mas no que Deus dizia para ele. A lição de Gibeá é uma promoção que não vem nem do leste, não vem do oeste, do sul, mas vem do Senhor. Gibeá nos ensina a não nos movermos no favor dos homens, porque esse é passageiro e temporário. Os homens hoje te amam, te acham legal, daqui a pouco faz uma coisa errada, acabou todo mundo. E não sermos paralisados pela perseguição, porque quando Davi foi perseguido por Saul, isso não paralisou ele. Na verdade, Saul impulsionou ele a estar no lugar que ele deveria estar. A próxima temporada de Davi, então, é na caverna de Adulão. A cidade de Adulão tinha uma caverna. E o nome desse lugar é a caverna da dificuldade. Davi sai de um lugar de sucesso para ficar escondido. 1 Samuel 22:1 diz, então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Ele fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Deus pisou no freio do sucesso de Davi, engatou a marcha ré, e o levou para um dos tempos mais difíceis que se pode imaginar na vida dele. Se você ler Salmos, os salmos que ele escreveu na caverna de Adulão são os salmos mais lindos. Apesar dos tempos mais difíceis, eles espremem o melhor de nós. Os tempos mais difíceis conseguem fazer o nosso coração espremer o que há de melhor. Já viu gente em tempo de difícil ficar melhor? Já viu que tem gente que quando está passando uma dificuldade, ela fica boa, ela fica legal, ela fica mansa. Mas Gibeá para ela é difícil. E Adulão vem para fazer isso. O Senhor manteve Davi em Adulão por 7 longos anos, para enraizar firmemente sua identidade no próprio Deus. E as lições desse período são extremamente difíceis de aprender. Uma coisa que acontece quando Davi sai de Belém, se você ler lá, Samuel vai dizer que os irmãos de Davi ficaram com muita raiva porque ele foi ungido rei. Ele era pequeno, ele não era o que era ser ungido. Então tinha muito ciúme. Quando ele vai para Gibeá, ele sai de casa. Ele se afasta da família. O sucesso às vezes nos afasta da família. Mas quando ele cai em Adulão, a primeira coisa que acontece é que os familiares de Davi vão estar com eles. Já viu o tempo de dificuldade na família, como é que é? Todo mundo se une. Já viu às vezes um parente com câncer, um parente passando uma situação difícil, todo mundo se une para estar junto. Porque a caverna de Adulão, ela tem o poder de nos aproximar dos nossos familiares, de curar relacionamentos. E sabe o que eu entendo? Adulão precisava acontecer na vida de Davi, para que ele tivesse o relacionamento familiar restaurado. Porque ele ia ser rei. Coisas na nossa vida precisam estar restauradas para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Eu lembro de épocas que eu chorei muito pelo meu casamento. Às vezes as pessoas olham para um casal de pastores e pensam, nossa, são perfeitos, casal, né, de propaganda de margarina, maravilhoso. Ser lindo. Se você vê a cicatriz, se eu puder mostrar para você as cicatrizes que nós já passamos,
quanto já chorei. Dificuldade de relacionamento normal como você. Irritada, TPM. Normal. Às vezes os homens entram na caixinha do nada. E, gente, é verdade, existe a caixinha do nada. Nós não temos a caixinha do nada. Que a gente está sempre pensando. Eles não, eles conseguem entrar numa caixinha do nada de pensar em nada. A gente, o que está pensando? Nada. Não, está pensando em alguma coisa. Não quer me falar o que está pensando? Nada. Às vezes estão na frente da televisão, estão naquela caixinha do nada. Aí você olha, está me desprezando. Não quer saber. A família aqui, Aí a gente, né, quer chamar atenção. Eu lembro de dias. Gente, isso é crescimento. Eu lembro de uma época, nós morávamos numa casa, eu não dirigia ainda, a casa era no meio do mato. Então, nenhuma padaria, nada. Se eu quisesse qualquer coisa, eu teria que andar uns 2, 3 quilômetros a pé. E eu dependia dele para tudo. E ele trabalhava o dia todo. Então, se acabou o leite de manhã, à tarde não ia ter leite, porque eu estava lá, não tinha como comprar, e assim era a minha vida. E eu chorava naquelas épocas. Chorava. Daí ele chegava em casa, ele também queria desestressar. Queria resolver a vida dele. E eu me sentia a desprezada. Era assim o nome, a desprezada. Eu fico o dia inteiro em casa, porque tá vendo, quando chega não me dá atenção, não conversa comigo. Você já viu esse filme? E tal. E aí aí o que acontece? Você fica emburrada com a pessoa. Daí ele, o que tu tem, amor? Tá estranhada. E quando a mulher diz não tem nada, ela tem tudo. Um nada da mulher quer dizer muita coisa. Não, mas tu tá estranha, tu não tá rindo, não tem nada. Agora eu tenho que ter alguma coisa. Aí ele já começa. Aí eu lembro que um dia desse, né? Ai, fiquei mal. Ele me despreza. Daí, assim, aquela rejeição que eu já tinha lá da minha casa, já veio de brinde. E aí eu fui para a sala da minha casa de madrugada. A Vitória era pequenininha, dormiu. Daí eu fui para a sala e comecei, Deus, você ouviu como ele me tratou, Senhor? Tá vendo, Deus? Ele se importa comigo e tal. E eu, assim, Deus, ele não fica comigo. Daí Deus falou assim para mim, eu te entendo. Eu falei, como que o Senhor me entende? Porque tu faz a mesma coisa comigo. Eu assim, como, Deus? Tu poucas vezes vem me buscar, eu também te quero a tua atenção, quero estar contigo, eu entendo teu coração, filha. Deus, ele tem uma maneira de nos quebrar que é única. Única. E aí eu comecei a buscar a presença de Deus mais afinco. Aquele problema de relacionamento começou a me levar para mais perto de Deus. O que aconteceu? Deus começou a curar o meu coração. E Deus começou a curar o meu relacionamento. São essas coisas que transformam a nossa vida. Quando você corre para Deus, para esse lugar. Adulão trouxe a família. E hoje eu lembro, e hoje eu penso, se eu não tivesse vencido aquelas guerras lá atrás, familiares, se não tivesse em Adulão, como nós estaríamos hoje ministrando para famílias? Vocês entendem isso? Às vezes eu vejo pessoas com o microfone na mão. Gente, eu viajo por tantos lugares. Eu vejo mulheres ministrando que o esposo não é cristão. Os filhos estão desviados. E elas estão viajando o Brasil inteiro, levando uma palavra daquilo que elas não vivem na casa delas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito que a maior guerra que a gente pode vencer é a nossa casa. A nossa casa tem que estar em ordem para a gente ir. A gente não pode. Não existe isso. Deus quer nos curar por completo. E Adulão foi esse tempo difícil. E outra coisa que Adulão trouxe, pessoas difíceis. Já viu? Que às vezes você está num tempo difícil e ainda encosta gente com problema do seu lado. Se você está vivendo isso, é Adulão. Tem gente rindo de nervosa. Adulão diz que encostou 400 homens rejeitados, endividados do lado de Davi. E sabe de uma coisa? Davi, porque é muito bom a gente estar num lugar que todo mundo quer a presença de Deus, que todo mundo é sarado. Não é bom? Ai, todo mundo é manso, todo mundo é humilde, todo mundo tem uma palavra certa na hora certa, mas não era esse o caso da caverna de Adulão. Era todo mundo rejeitado. E sabe o que eu aprendo? Que Davi teve que se fortalecer e teve que viver uma vida íntima com Deus. Ele não tinha nada para se apoiar, ninguém para ajudar ele. Adulão foi esse lugar que disse assim, você vai crescer comigo, você não vai depender de ninguém ao seu redor. Às vezes a gente dá desculpa, sabe por que eu não cresço? Também, aí, é minha família. Olha o meu casamento. Onde eu trabalho. Tem uma menina que está passando um problema difícil no trabalho. A mulher pede para a pessoa fazer uma cumba dentro do trabalho com ela dentro do trabalho. Então, assim, como é que você pensa num lugar desse? Eu quero dizer para você que a caverna do Adulão quer preparar você por dentro.
Por fora você está destruído, mas por dentro você está revestido, você está conseguindo vencer. Esse é o lugar que Deus quer. Esse é um lugar de provação. A ótima notícia é que Adulão não vem para te matar ou te destruir. Pelo contrário, gente em perigo, endividada, descontente, imaturos emocionais estavam desgastados, estressados, irritados e feridos. Mas no final da estação de Adulão, se tornam os poderosos homens de Davi, deixando de ser um grupo de pessoas carentes e sem destino. Uma pessoa carente, ela não tem destino. Deus precisa cuidar da nossa carência e nos curar por dentro. E sabe, saem os homens guerreiros de Davi daquela caverna. A Bíblia diz que eles eram tão guerreiros que numa batalha teve um que a espada, de tanto que ele lutou, se apegou à mão dele, ele abria assim, a espada não caía. A espada e a mão era a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo? Quando você está nesse lugar que Deus te pega, você e a palavra de Deus é a mesma coisa. A sua vida se apega tão forte à palavra de Deus que você pode tentar largar, você não consegue. A glória de Deus é tão forte, é tão profunda na sua vida. É isso que Adulão vem fazer. Foi ali mesmo que ele mostrou seu coração. Sabe, já vou terminar. Uma coisa que Davi fez em Adulão, que eu falei, Deus, que lição. A Bíblia diz que Saul tinha saído para perseguir Davi, para matar ele. Sabe onde ele estava escondido? Em Adulão. Mas a Bíblia engraçada é que ela não esconde coisas engraçadas. Diz a Bíblia que Saul estava esvaziando o ventre dentro de uma caverna. O que é esvaziar o ventre? Ele está naquela postura, naquela posição. E a Bíblia diz que Davi pegou Saul. Naquela situação. Era a oportunidade que Davi tinha para quê? Para matar Saul. Os 400 falam, Davi, é agora. Aqueles homens, sabe, com a mente embrutecida, homens, é agora, Davi. Sabe o que acontece? Davi preserva Saul e diz, não fosse eu que vou colocar a mão nele, mas o Senhor. Davi ensina uma lição para aqueles homens, que Saul morre pela própria espada e não pela nossa. Você não precisa se defender de nada, você não precisa nesse tempo fazer nada, você só precisa confiar no Senhor. Eu estava ainda pensando esses dias, vocês lembram que existem palavras que diz assim, que tal rei dizia assim, Senhor, eu subo contra esse inimigo ou não? E a palavra do Senhor vinha. Hoje eu pensei sobre isso. Quantas coisas que nós fazemos, que nós perguntamos para Deus. Deus, eu faço isso ou não faço? Você tem perguntado para Deus? Porque às vezes eu tenho aconselhado mulheres que têm tomado decisões. Eu falei, mas você perguntou isso para Deus? Não. Por favor, viva uma vida sendo guiada pelo Espírito de Deus. Deixe Gibeá, deixe Adulão provar o seu coração. Em Adulão, o Senhor vai testar você com o oposto do que Ele planeja lhe entregar no tempo da bênção. Sabe disso? É o oposto. Talvez em Adulão você está numa crise financeira terrível. Talvez em Adulão as coisas estão indo por água abaixo, porque Deus precisa testar essa área na sua vida, porque quem sabe, nas próximas estações que virão, Ele vai usar essa área para abençoar você, para você abençoar outros. Talvez em Adulão é o seu casamento sendo quase destruído. Seu casamento está por um fio. Mas na próxima estação você vai entender por que as raízes do seu casamento precisavam ser curadas. Porque Deus ia te levantar para curar outros casamentos. Em Gibeá, em Adulão, Deus tem propósito certeiro. E eu quero dizer para você, Deus é um flecheiro certeiro, Ele não erra. Ele não erra. Ele sempre vai nos pegar de jeito, Ele não erra. Se Deus tem direcionado algumas de vocês para coisas que você está com medo, se sentindo incapaz, deixa eu falar uma coisa para você, não tenha medo. Seja guiada pelo Espírito. E sabe, a coragem não é ausência de medo, a coragem é passar por cima do medo. Deixa Deus provar o teu coração, te levar para um lugar de te conhecer e te preparar para um tempo que Ele quer. Porque na próxima quinta, nós vamos falar das 2 últimas estações da vida de Davi. E você vai ver o que Deus fez com ele através desse fundamento de Gibeá e Adulão. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Uma coisa que Deus quer é sarar em nós, na questão de nos provar com o bom ou o ruim.
Se você é criticado, eu digo para você, se a crítica machuca você, presta atenção nisso. Se quando alguém fala algo para você e a crítica te machuca, isso quer dizer que você é dependente de elogios. Não seja dependente de elogios. Seja dependente da voz de Deus na sua vida. A aprovação dos homens passa, sabia? Mas a aprovação de Deus não. Paulo falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é aos homens, a Deus. Porque é Deus que faz todas as coisas. Às vezes eu vejo pessoas se promovendo, vejo pessoas patrocinando coisas no Instagram, ministério. Eu falei, isso não se patrocina, porque quem nos promove é Deus. Quem promoveu Davi foi Deus. Através do quê? Do gigante. Golias não foi nada mais, nada menos do que usado para promover Davi, para aquilo que Davi ia fazer. Então, as suas maiores guerras e lutas vão promover você para o lugar que Deus quer que você esteja, para o seu destino e para o seu propósito. Queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. E nós vamos fazer uma oração agora. Talvez você esteja em Gibeá, não sei se você está em Adulão, né? O Senhor está aí. Talvez você esteja num tempo bom e sendo provada pelo Senhor, mas talvez a Adulão já abriu para você e você está nesse tempo difícil, com pessoas difíceis. Talvez você consiga desenrolar sobre a sua vida a vontade dEle. Sabe o que Deus está fazendo hoje aqui? Talvez você já estava vivendo isso, mas você não estava entendendo nada. Deus está te dando um raio-x da situação. E quando nós entendemos por onde nós estamos passando, parece que nada muda, mas a gente sabe que esse processo vai passar. Eu quero dizer que vai passar. Adulão na sua vida vai passar. Mas extraia desse lugar todas as lições que Deus quer transferir para o teu coração, transferir para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, antes de eu orar, eu quero, cada mulher que está ou em Gibeá ou em Adulão, se essa palavra pegou você de jeito, queria só que você levantasse a sua mão. Nós vamos orar por você agora, isso, levante a sua mão. Pai, sobre cada mulher, Deus, que levanta a mão agora, Pai, que está nesse processo difícil, processo de Gibeá ou Adulão, sendo provadas, Deus. Talvez tem mulheres aqui que estão passando por um tempo de prova, tempo onde ficar em silêncio é tão difícil, tempo onde se manter, Senhor, guardado e resguardado é tão difícil, tempo onde coisas têm morrido e é tão difícil, Deus. Tempo onde os sonhos têm se frustrado, Deus, e é tão difícil, Pai. Mas eu peço a Ti, Deus, que nenhuma dessas provas seja em vão, que nenhum desses momentos, Senhor, que às vezes até desestruturam o nosso coração, seja em vão. Porque a nossa estrutura, a base do nosso coração é o Senhor. E sobre cada mulher que está aqui, eu peço que uma unção sobrenatural venha agora, Deus. Eu peço que venha o espírito de sabedoria, Deus. O espírito, Pai, que vem do céu, traz sobre elas entendimento desse tempo, Pai. Que a Tua graça, a Tua glória comece a arrancar agora toda angústia, todo medo, Deus. Comece a desmantelado agora, destruído agora, Deus. Lança elas no Teu propósito, Pai. Fortalece o coração que está fraco, Deus. Faz a Tua vontade nesse lugar, Espírito Santo. Esse lugar pertence a Ti, essas mulheres, nós pertencemos a Ti, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida.
Nós queremos correr por teus braços, Senhor, correr para a tua vontade. Faz de nós, Senhor, aquilo que está no teu coração. Levanta no nosso meio, Deus, mulheres que caminham contigo, que caminham na tua vontade, na tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero liberar uma palavra que essa tarde veio forte ao meu coração, e Deus tem confirmado isso. O Senhor falou comigo que vai começar a levantar mulheres. Para algumas chegou o tempo. Para algumas chegou o tempo de Deus levantar você. Seu coração já está preparado para isso. E as que são essas mulheres vão sentir dentro de você. Você sabe que é você. Chegou o tempo para algumas. Deus está alçando você, levantando você para um propósito. Não é para você, é para o propósito dele. Não é para a sua glória, é para um propósito do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.